Oi, Ali, tudo bem? Seja bem-vindo à consulta. Muito obrigada, Dr. Felipe. Hoje estamos aqui para trazer um pouquinho para o pessoal de como funciona um tratamento oncológico. Então, doutor, o tratamento oncológico, o que o doutor poderia começar explicando quando o paciente vem pela primeira vez no seu consultório? Com certeza cheio de dúvidas, cheio de angústia. Como é que o doutor pode começar explicando? Bom, Ali, geralmente os pacientes que chegam ao consultório do oncologista, eles já muitas vezes passaram por outros médicos e já vêm com um diagnóstico formado. Tá? Dificilmente os pacientes vêm inicialmente fazer um diagnóstico no consultório oncológico. A maioria dos pacientes eles já vêm de outros médicos, então com esse diagnóstico firmado. Ou seja, então não inicia no oncologista. A grande maioria das vezes não que o oncologista ele não possa ser procurado num primeiro momento. Sim. Mas muitas vezes esses pacientes eles já vêm com um diagnóstico firmado de uma outra especialidade. Com esse diagnóstico, a gente vai tomar algumas condutas. Muitas vezes o primeiro passo a ser feito para esses pacientes é fazer uma coisa que a gente chama de estadiamento, né? Avaliar, na verdade, a real extensão da doença e saber como que a gente vai conduzir esse tratamento. Se esse tratamento é de uma doença localizada e que o tratamento vai ter o seu intuito de cura, né, ou curativo, ou se esse tratamento ele é um tratamento para controle de doença, quando a gente já tem, ou muitas vezes a gente pega alguns pacientes que já têm uma doença avançada, com metástases, e muitas vezes a gente faz um tratamento para controle de doença. Tá? Depende muito do diagnóstico inicial, o tipo de tumor, né? É muito importante que as pessoas saibam que câncer não é tudo igual, tá? Existem vários tipos de câncer e vários tipos de tratamentos diferentes. Sim. Então, não é porque eu tenho um diagnóstico de câncer que o meu diagnóstico é igual ao do meu vizinho, do meu tio, do meu avô. E nem que os protocolos serão os mesmos também, né, doutor? Porque às vezes a gente escuta falar, mas a vizinha fez desse jeito, né? Então é ali que o doutor, pelo que comentou, vai dar o protocolo de como que vai acontecer esse tratamento. É isso, doutor? Correto. Olha, então, assim, muitas vezes as pessoas acham que todos os tratamentos são iguais. Não. Cada doença tem as suas características e seus tratamentos direcionados. E muitas vezes, mesmo dentro da mesma doença, nós temos tratamentos diferentes. Hoje, o que a gente mais fala é individualizar os pacientes oncológicos. Uhum. Tá? Muitas vezes a gente faz exames que nos direcionam a um tratamento ou outro. Então a gente não pode dizer a fulana fez isso, a fulana fez aquilo, né? Eu vou fazer diferente. Sim, muitas vezes os tratamentos eles são diferentes para a mesma doença. E doutor, quando nós falamos sobre câncer, quais seriam os principais fatores que causam? Bom, isso ali é uma grande curiosidade dos pacientes, né? Quando eles chegam até aqui, eles querem muito essa informação. O que causou o meu tumor? Muitas vezes a gente não consegue chegar numa causa específica, até porque a grande maioria dos tumores eles são multifatoriais, são multicausados, né? Muitas vezes a gente tem que pensar em tabagismo, em etilismo, obesidade, fatores ambientais que possam gerar esses tipos de tumores, como a radiação solar, o estilo de vida que os pacientes levam, né? Se ele é sedentário, se ele pratica esporte, se ele tem uma alimentação saudável. Então, todos esses fatores eles sempre têm influência. Uma outra dúvida muito grande são o fato de fatores genéticos. Meu tumor ele é genético, ele não é? Qual o percentual de chance do meu tumor ser genético? Os tumores hereditários, eles são uma menor parcela dos tumores, né? Em torno de 5 a 10% dos pacientes são diretamente ou desenvolvem tumores diretamente relacionados a fatores genéticos. A grande maioria dos tumores ainda são causados por fatores ambientais. E quanto aos tipos de tratamento, doutor, quais são oferecidos aos pacientes oncológicos? Bom, como a gente falou anteriormente, Ali, depende muito do tipo de câncer que o paciente chega, né? Depende muito do diagnóstico inicial desse paciente, aonde começou o tumor desse paciente. Mas quando a gente fala em tratamento, a primeira coisa que deve ser levada em conta é que os tratamentos eles são feitos de forma multiprofissional. Não é o oncologista clínico que faz esse tratamento sozinho. A gente precisa do cirurgião oncológico, a gente precisa do radioterapeuta, a gente precisa do radiologista, do patologista e das equipes multidisciplinares, dos fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiras, né? Enfermagem. Então a gente precisa sempre de uma equipe multiprofissional para direcionar esse tratamento. Isso é extremamente importante. Tá? Essas condutas elas nunca devem ser realizadas ou tomadas de forma individual. Tá? Isso é o primeiro passo. Dependendo do tipo de tumor, muitas vezes o tratamento é cirúrgico, alguns pacientes necessitam realizar quimioterapia, outros pacientes necessitam fazer uso de radioterapia, de alguns tratamentos hormonais, bloqueios hormonais. Hoje se fala muito nas imunoterapias, que são tratamentos mais recentes, tá? E que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Muitos tratamentos personalizados, terapias-alvo. Então, como eu te falei, é importante a gente sempre individualizar cada paciente. Doutor, e como a gente pode fazer para prevenir o câncer? Bom, primeira coisa, Ali, é a gente ter uma vida saudável. É extremamente importante a gente ter hábitos saudáveis, ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios de forma rotineira, manter o peso, não fumar, não beber, né? Evitar aqueles fatores de risco que a gente comentou anteriormente. Então isso é uma coisa extremamente importante. Quando a gente fala de prevenção também, é muito importante as pessoas fazerem suas consultas de rotina e fazerem os seus exames preventivos ou de rastreamento. Tá? Quando a gente fala isso, a gente fala da mamografia para o câncer de mama, a gente fala do exame preventivo para o câncer de colo de útero, a gente fala da colonoscopia para o câncer de intestino, a gente também tem alguns tipos de tratamentos, na verdade vacinas que reduzem risco de câncer, como a vacina do HPV para o câncer de colo de útero. Então a gente tem vários tipos de prevenções que devem ser feitas. Claro, sempre sob supervisão médica, não necessariamente de um oncologista, né? Você pode ir no seu clínico, no seu ginecologista, no seu urologista, mas é importante que sempre se façam avaliações de consultas periódicas para ver se a saúde está em dia, né? E ver a necessidade ou não de fazer esses exames de rastreamento e prevenção. Doutor, e a vida do paciente oncológico após o tratamento? Bom, Ali, o que a gente faz após o término do tratamento é fazer o que a gente chama de acompanhamento. Então, esses pacientes eles ficam fazendo consultas periódicas, tá? Muitas vezes fazendo exames para acompanhar a evolução da doença, se a doença ela voltou a incomodar ou se ela nunca mais vai voltar a incomodar. A gente precisa ficar fazendo esses exames periódicos. E, na verdade, o que a gente mais quer e o que a gente preza é que esses pacientes eles voltem à sua rotina normal, tá? Que eles voltem a trabalhar, a ter sua vida. Isso é o mais importante que a gente sempre preza, né? Claro, sempre visando a cura e que esses pacientes eles tenham de volta a sua vida.